Vamos falar agora da aula 8, que trata do fluxo de potência em rede de distribuição. Nessa primeira parte, eu vou fazer mais uma introdução falando dos conceitos básicos, apresentar o problema de fluxo de potência para vocês, e nas aulas seguintes, nas partes seguintes, a gente efetua mais cálculo e vai para os pontos mais práticos do fluxo de potência. Então, a definição do fluxo de potência, pessoal, como o próprio nome já diz, a gente pode definir como fluxo de potência ou também fluxo de carga, nada mais é do que fazer um balanço de potência entre o que é gerado na usina e o que é consumido pelas cargas. Se eu gero 10 megawatts, eu tenho que consumir um pouco menos, porque eu tenho minhas perdas, somada às perdas mais do que eu consumo, eu tenho que dar um total de 10 megawatts. Então, basicamente, é fazer um balanço de potência. Tá? O fluxo de potência aqui, olha, é o estudo mais utilizado em sistemas elétricos de potência, tá? Tanto do ponto de vista de transmissão de energia, como também do ponto de vista de distribuição de energia. Porque ele é o parâmetro inicial, ou ele é a solução inicial para qualquer tipo de estudo ou análise que a gente vai fazer dentro de qualquer sistema elétrico. Tá? Como eu já disse aqui, ó, ele fornece o balanço de potência entre a geração e as subestações de distribuição em regime permanente. Vejam aqui, a gente está fazendo uma análise estática em regime permanente e para uma determinada condição de operação, para um determinado nível de carregamento. Tá? Para uma operação onde o sistema opera com 50% de carga, ou o sistema opera para 70% de carga, ou para 90% ou 10% da carga nominal desse sistema. A demanda do sistema sempre variam, então, para cada variação de carga, a gente tem que fazer um fluxo de potência para analisar aquele perfil de carga aí. Isso que eu falei para vocês, pessoal, da geração para a subestação, é o que o ONS faz, tá? E isso vale para os sistemas de transmissão de energia. Então, quando a gente falar em fluxo de potência de transmissão, significa que a gente está considerando a usina, como ela é, a subestação elevadora e rebaixadora da usina e a subestação de distribuição. Então, a solução do fluxo de potência eu tenho como fonte geradora a usina e como carga uma subestação. Já o balanço de potência em sistemas de distribuição, eu tenho como fonte a minha subestação e como carga a minha carga real, que é a indústria, que é o consumidor residencial, que é o consumidor comercial. Tá certo? Então, na distribuição, fornece um balanço de potência entre a subestação de distribuição e as cargas reais, os consumidores do ponto de vista da rede de distribuição. Certo? Então, a gente tem duas análises aí. É muito comum a gente se basear, para fazer o fluxo de potência da rede de distribuição, a gente pegar o resultado, a solução do fluxo de potência da rede de transmissão, realizado pelo ONS, para saber qual é o valor de referência da nossa subestação de distribuição. E a partir daí, calcular as tensões nos nós, as potências injetadas, absorvidas pelas cargas em todos os nós e trechos da rede de distribuição. Qual o objetivo do fluxo de potência? Tem vários aí, vamos um por um. O primeiro deles, determinar tanto o módulo quanto o ângulo das tensões em todas as barras. Barras eu falo mais para o sistema de transmissão, tá? Ou nós, que seria o nosso caso aqui de sistemas de distribuição. Então, um dos pontos, um dos objetivos do fluxo de potência é determinar o valor do módulo e do ângulo da tensão em todos os nós da minha rede. Além disto, também determinar as potências líquidas injetadas ou absorvidas em todos os nós ou barras do sistema. Vamos entender de novo. Nós para o sistema de distribuição, barra para o sistema de transmissão.
também definir as correntes e os carregamentos em todos os trechos da minha rede, como também nos equipamentos. Outro objetivo: determinar a distribuição dos fluxos de potência, ou seja, a potência que está percorrendo um trecho ou cada trecho da minha rede. E ainda também determinar que estabelecer as perdas do sistema. Para cada trecho e a soma das perdas de cada trecho, a perda total da minha rede. Isso é muito importante para os sistemas de distribuição, tá? Onde o grande foco das concessionárias é tentar diminuir ao máximo essas perdas técnicas da rede. Quanto menor for as perdas, mais capacidade o sistema de distribuição tem e mais lucro a concessionária pode obter com ele. As aplicações do fluxo de potência, e também são várias, pessoal. Aqui eu cito algumas delas, tá? Mas existem várias. Uma delas, quando a gente faz estudo de curto-circuito, a gente define lá que a corrente de curto-circuito, seja ela simétrica ou assimétrica, é dada pela tensão em PU, a tensão pré-falta, né, dividido pelas impedâncias. Daí depende se é simétrico ou assimétrico. Essa tensão pré-falta, ela é determinada pela solução do fluxo de potência. Análise de segurança. O que é análise de segurança, pessoal? Análise de segurança são as simulações de várias contingências no sistema, na rede que a gente está avaliando, para verificar se os limites de tensão ou qualquer de geração, seja lá o que for, se nada no sistema é violado. Por exemplo, a gente pode fazer várias simulações, no caso da redistribuição, com carga leve, carga média, carga pesada, carga de dia, carga de noite, carga de madrugada. São vários cenários que a gente pode analisar e verificar se para todos esses cenários não vai ocorrer violação dos limites de tensão mínimos e máximos definidos pelo PRODIST, por exemplo. Tá? Ou, além disso, a geração de potência reativa não vai ultrapassar os limites. Então, são vários estudos que a gente faz aí para garantir que o sistema vai operar de forma segura em diferentes cenários que podem existir na realidade, né, quando o sistema está em operação. Outro item, o planejamento da expansão. O que acontece aí? O fluxo de potência, eu vou considerar, vocês sabem que a carga ela aumenta ao longo dos anos, tá? E esse estudo, o fluxo de potência, vai servir de auxílio no estudo do planejamento da expansão futura das nossas redes, certo? Então, o pessoal que vai fazer o planejamento vai fazer um fluxo de carga, um fluxo de potência, para verificar como é que o sistema vai se comportar com um crescimento de carga X ou Y que pode ocorrer aí. Outro item aqui que eu coloquei, tá, que é a otimização dos sistemas. Em todos os métodos de otimização de fluxo de potência, a gente vai considerar o balanço de potência como uma, digamos assim, como uma restrição de um problema de otimização, onde o problema de otimização passa a ser a minimização ou maximização de alguma função. Como, por exemplo, o que é muito interessante para as concessionárias de energia, elas podem elaborar um fluxo de potência cuja função, objetivo de otimização, é a minimização dos custos operacionais, ou a minimização das perdas, ou ainda a aproximação, né, ou minimização dos desvios de tensão de cada nó em relação a uma referência que poderia ser um PU, de tal forma aproximar as tensões de todos os nós de um PU. Tá certo? Existem várias funções objetivas que podem ser modeladas aí. O que é importante que vocês entendam é que o problema de otimização é baseado no fluxo de potência como uma restrição, onde eu tenho uma função objetiva que eu quero atender. Aqui tem as considerações do fluxo de potência. Tá? É uma análise estática, tá? O fluxo de potência é uma análise estática.
ou seja, a gente vai avaliar o balanço de potência, potência que está sendo fornecida, potência que está sendo consumida em regime permanente para um único cenário de operação. Tá? Eu posso rodar vários fluxos de potência para vários cenários de operação fazendo uma análise de segurança, mas o cálculo é para cada ponto de operação. A análise ela é realizada através de um conjunto de equações algébricas não lineares e também inequações algébricas, que seriam as restrições. Por exemplo, os limites mínimos e máximos de tensão ou o limite de injeção de potência reativa. Os cálculos são realizados em PU, tá, por unidade. Por quê? Porque facilitam a interpretação dos resultados, os cálculos em PU são mais simples, tá? E a implementação computacional também fica mais fácil de fazer. Sistemas simétricos e assimétricos. Tá? A gente tem esse problema, principalmente nos sistemas de distribuição, em geral, eles têm a característica de ser desequilibrado, eles têm a característica de ter trechos ou cargas monofásicas, trechos de cargas bifásicas, trechos de cargas trifásicas, e isso gera um certo desequilíbrio entre as fases, tanto do ponto de vista de tensão quanto do ponto de vista de corrente. Então, para mim realizar o fluxo de potência, eu tenho que considerar, se o sistema é simétrico, tá? Eu tenho que considerar métodos de solução para as equações simétricas. Ou se o sistema é assimétrico, aí eu tenho que considerar métodos de soluções assimétricos. Por exemplo, vamos aos exemplos práticos. Os sistemas de transmissão, em geral, eles são todos trifásicos, tá? E balanceados. São balanceados por quê? Porque ele é malhado. O fato dele ser malhado permite que ele seja mais balanceado. Já o sistema de distribuição, em geral, é mais radial, não todos, tá? Mas as topologias radiais, elas são mais desbalanceadas, tá? Elas não são malhadas. Então, para mim fazer um fluxo de potência de um sistema malhado, balanceado, basta eu pegar uma componente de sequência positiva desse sistema e rodar o flow. Ou ainda, pegar a fase A do sistema e rodar o flow para as variáveis da fase A. E eu imagino que para a fase B e fase C vai ser equivalente, considerando apenas a defasagem. Para sistemas desbalanceados, aí eu vou ter que considerar as componentes de sequência, tá? Dá mais trabalho para realizar esse fluxo de potência. Ou, dependendo, ajustar ou escolher algum método que eu realize o cálculo das três fases. Aqui eu posso fazer para uma fase só. No caso das componentes assimétricas, eu tenho que fazer o fluxo de potência para as três fases. Eu não posso fazer o fluxo para uma fase só. Aqui, pessoal, agora vamos falar da formulação do fluxo de potência, tá? Que é o foco principal dessa primeira aula, explicar para vocês como é que o fluxo de potência é formulado e quais são os problemas desse fluxo de potência. Então, primeiramente, vamos definir aqui, ó, a subestação, a SE, ela é representada por uma barra do tipo slack bus, que a gente chama, ou barra de referência, tá? E a rede de distribuição, ela é composta por nós, olha aqui na figura, nó K e nó M, e por trechos, que é o trecho KM, tá? Por nós e trechos. Os nós, nos nós, duas grandezas são conhecidas e duas devem ser calculadas. Vamos a um exemplo aqui. Eu tenho um nó K, que eu vou supor que seja um nó de referência, a slack bus, e um nó M, que eu vou supor que seja um nó de carga, onde eu tenho uma carga, um motor, alguma carga ligada nesse nó aí. Então, quais são as variáveis do nó? Eu tenho VK, por exemplo, para o nó de referência eu tenho VK, magnitude do fasor tensão do nó K, e θK, ângulo de fase do fasor tensão do nó ou da barra K, certo? Então, aqui eu tenho representação do VK na forma fasorial, ou seja, eu tenho o módulo de VK e o ângulo de
VK. Também tenho injeção ou absorção líquida de potência ativa na barra K ou no nó K, bem como injeção ou absorção líquida de potência reativa no nó ou na barra K. Mesma coisa na barra M. Eu tenho um módulo de VM e uma fase, um ângulo de VM, bem como um PM e um QM aqui. Tá? O que eu falei antes aqui para vocês, duas grandezas são conhecidas e duas devem ser calculadas. Olha só, se eu tomar esse nó aqui como slack bus, como nó de referência, eu vou atribuir a tensão, o módulo da tensão e o ângulo com valores de referência. Em geral, a gente atribui um PU com ângulo zero, ou, se for a slack bus, a gente pode pegar o resultado do fluxo de potência de transmissão e atribuir esses valores, tanto do módulo quanto do ângulo obtido para aquela subestação. E aí, para essa slack bus aqui, a gente vai calcular a potência líquida ativa a ser injetada e a potência líquida reativa a ser injetada. Tá? No caso do nó M, como a gente considera um nó de carga, no meu exemplo que eu estou explicando para vocês, eu tenho como conhecido a potência ativa e reativa da minha carga, então eu vou calcular o módulo da minha tensão e o ângulo da minha tensão no nó M, certo? Então é isso que a gente vai fazer aí. Vamos dar continuidade, vocês vão ver que é bem fácil fazer esses cálculos aí. Continuando com definição aqui, pessoal. Eu tenho três tipos de nó. Tá? O primeiro eu até posso chamar de barra, se for a minha subestação. Tipo de barra ou nó, Vθ conhecido. O que é isso? É a barra da subestação ou a barra ou o nó de referência ou a minha slack bus. Esse nó, sempre em qualquer fluxo de potência, um nó tem que ser, ou uma barra, tem que ser desse tipo aqui, para a gente atribuir um valor conhecido de referência para o módulo da tensão e para o ângulo, para a fase da tensão. Certo? Esta barra de tensão controlada fornece a referência angular e a magnitude da tensão obtida no fluxo de potência do sistema de transmissão, como eu já falei para vocês. Tá? Em qualquer sistema de distribuição ou de transmissão, a gente tem que ter no mínimo um nó ou uma barra desse tipo aqui, para fornecer essa referência aí de módulo e ângulo da tensão. Um outro tipo de nó é o nó do tipo PV conhecido, tá? Ou nó PV. No nó PV, a potência ativa e o módulo da tensão são conhecidos. Tá? Nestes nós existem dispositivos de geração que permitem manter o módulo da tensão nodal VK e a injeção de potência ativa PK em valores especificados. Por exemplo, no caso da distribuição, aqui que é o nosso caso, pessoal, o nó PV vai representar hoje um nó de geração distribuída, onde eu defino o meu P injetado, que é a potência do PMPPT a ser injetada pelo inversor, e também, através do inversor, eu controlo o módulo da minha tensão VK. Então, esses parâmetros no meu fluxo de potência vão ficar fixos, eles não vão variar, eles já são conhecidos. Em função deles, eu vou calcular as variáveis fase do módulo da tensão e a variável potência reativa daquele nó, certo? Então, esse nó, como eu já disse, representa um nó de geração distribuída. E tem o último nó, que é o mais utilizado aqui, ó. As barras e nós de carga são as que mais aparecem, tanto no sistema de transmissão quanto no sistema de distribuição, tá? E elas representam-se por potência ativa e potência reativa conhecidas, tá? O nó de carga do tipo PQ representa um nó de carga ou
olhem só aqui, pessoal. Pode representar também uma fonte de geração distribuída do tipo PQ. Nesse caso, a fonte de GD ela vai ser representada por uma injeção de potência ativa negativa, tá? Sendo que a potência ativa pode ser representada por uma injeção ou a absorção de potência através do inversor. Tá? Então, a GD a gente pode representar no sistema de distribuição por um nó do tipo PQ, por um nó do tipo PV. E aqui, pessoal, não comentei com vocês, mas também pode. Tá? Não é o caso, porque eu tenho que ter uma subestação também. Mas ela poderia vir a ser representada por um nó do tipo Vθ fixo aí, se a gente fosse controlar. Não é o que acontece na prática. Na prática, a gente vai representá-la por um nó PV ou por um nó PQ. Tá? Aqui, ó, só para facilitar um pouco mais o entendimento sobre os nós, eu tenho nós de geração, nós de controle de tensão e os nós de carga. Nó de geração. Tá? Eu tenho o gerador injeta potência ativa no sistema, ou seja, o P é maior que zero, e pode operar de modo sobrecitado ou subexcitado, injetando ou absorvendo potência reativa. Tá? Não é o nosso caso aqui da distribuição. A gente não tem um nó de geração. Tá? A nossa subestação é quem vai representar essa injeção de potência ativa, tá? E reativa, ou absorção ou injeção de potência reativa. Aqui, para controle de tensão, a gente tem a injeção de potência reativa através dos capacitores. Tá? Então, o capacitor ele se conecta a um nó, em derivação ao nó, e injeta aqui um Q no meu sistema, Q negativo. Tá? E o nó de carga, eu posso absorver potência ativa, PK, e também potência reativa, QK. Também representado em derivação ao nó da rede. Então, eu tenho nó K em todas as opções aqui, só que no nó K eu posso ter uma fonte de geração, posso ter uma injeção de potência capacitiva e também um nó de carga. Quando eu falei em geração aqui, ó, e falei em sistema de transmissão, agora eu lembrei, faz um sentido eu representar isso aqui na forma de geração distribuída. Aí sim, a geração distribuída eu injeto uma potência ativa do PMPPT do inversor e uma reativa que pode ser positiva ou negativa para controlar a tensão da rede. Os trechos, pessoal, nos trechos, está representado aqui em vermelho, ó. O que é o trecho? É o trecho KM. É os condutores que interligam o nó K ao nó M e permitem, através desses condutores, a circulação de corrente elétrica, o fluxo de corrente de K para M, e também o fluxo de potência ativa e reativa de K para M. Tá? Os trechos são representados por impedâncias equivalentes que dependem da distância entre os nós, o nó K e o nó M, das componentes resistivas, indutivas e capacitivas dos condutores aqui. Tá? Em geral, se vocês lembrarem lá de linhas de transmissão, o modelo de um trecho de distribuição é igual ao modelo da linha de transmissão. Tem a componente resistiva, a componente indutiva e a componente capacitiva. Como, em geral, os níveis de tensão dos sistemas de distribuição são de média tensão, a gente praticamente despreza a componente capacitiva. Dependendo do estudo que a gente for fazer. Como a gente está falando de fluxo-potência, a gente acaba desprezando ela e considera mais, em geral, a componente série. A gente não tem nenhum trecho de sistema de distribuição muito longo, como é o caso das redes de sistemas de transmissão. Então, como os sistemas são curtos, a gente acaba desprezando essa componente capacitiva. Tá? E, em geral, uma outra razão, hoje em dia, pelos fatos de a gente utilizar condutores isolados, essa componente capacitiva perde mais espaço na modelagem do trecho de distribuição.
Mas então vamos lá, o trecho é representado por uma componente, por uma impedância, que é dada por uma componente de resistência em série, com uma reatância também em série. Tá? Não tem as derivações das capacitâncias. Eu também posso representar, dependendo conforme eu vou equacionar o meu problema do fluxo-potência, representar essa mesma impedância por uma admitância, sem problema nenhum. Eu tenho um GKM mais um JBKM, sem problema nenhum aqui. Tá? Quais são as variáveis dos trechos? Eu tenho IKM, PKM e QKM. Ou seja, o fasor corrente que sai da barra K e vai para a barra M, o fasor potência ativa, tá? O fluxo de potência ativa, né? Fasor não dá, né? Agora não é fasor não, é potência ativa que sai da barra K para M, e a potência, o fluxo de potência reativa que sai de K para a barra ou o nó M. Certo? Então aqui, pessoal, eu tenho o equacionamento ou a formulação do fluxo de potência. O meu circuito é este aqui, eu tenho o nó K e o nó M, tenho uma carga PM mais JQM ligada no AM, tenho uma geração SK, tá, que é dado por um PK mais JQK, ligada no nó K. Então, estou considerando esse nó um nó fonte, esse aqui um nó carga. Não tem mais nada ligado nele. Eu vou equacionar o meu problema de fluxo de potência considerando apenas dois nós. Tá? Então, vamos lá. Eu considero aqui que a minha potência aparente do nó K, o SK aqui, vai ser dada por PK mais JQK. Isso também poderia ser dito como o fasor VK vezes a corrente IK conjugada. Tá? Essa corrente IK conjugada quem é? É a própria corrente IKM, que também é a própria corrente IM. Quem é IM? IM é igual a PM mais JQM conjugado dividido pelo fasor tensão VM conjugado. Como eu não tenho nenhuma derivação de corrente para cá, essa minha IM está sendo demandada, vai ser igual a minha IKM e vai ser igual a minha VK, porque não tem nenhuma outra derivação entre esses nós aí. Não tem nenhum outro nó ou nenhum outro trecho se conectando a esses nós aí. Certo? Então, voltando para cá. Aqui eu estou colocando que a minha potência aparente conjugada vai ser dada por PK menos JQK. Então, eu mudei o sinal aqui, porque eu estou representando ela conjugada e eu tirei a minha IK, eu tirei o conjugado da minha IK aqui. Então, eu tenho PK menos JQK, que vai ser igual a VK fasorial conjugado agora, vezes o somatório de, eu botei aqui YKM, a minha admitância do trecho KM, vezes a minha VM, certo? Então, isso aqui, VM vezes YKM, representa a minha queda de tensão. Eu poderia colocar aqui também ZKM vezes IM, ou ZKM vezes IKM. Vamos lá, mas vamos seguir nessa formulação aqui para mim equacionar as equações de forma correta para vocês. Então eu tenho VK fasorial conjugado vezes o somatório de IKM vezes VM. Por que eu coloco somatório aqui, pessoal? Porque se tiver mais trechos, eu vou ter que somar a tensão vezes a admitância de cada trecho para ter a minha SK total. Então, se eu tiver uma VZ aqui em cima, onde está o mouse, eu vou ter um trecho com uma admitância YMZ e uma tensão VZ. Então, para mim determinar a minha SK, eu vou ter um VK que vai multiplicar a minha YKM vezes VM mais a minha YMZ
mz vezes vz. Tá? Muito bem. Pessoal, aqui eu falei antes que eu tinha uma z vezes i. Na verdade, não é isso. Tá? Isso aqui já é a minha corrente. Então, eu não tenho z vezes i. Só para corrigir aí, tá? Vamos adiante. Então, aqui, pk menos jqk vai ser igual ao quê? Agora eu vou representar esse cara aqui na forma com módulo e ângulo. Na forma polar, eu tenho o módulo de vk e a fase ou o ângulo de vk. Vezes a minha admitância YKM, que é GKM mais JBKM. E isso ainda vezes a minha VM, também agora na forma polar, módulo de VM vezes o ângulo θm. Passando aqui para a equação de baixo, eu vou ter o módulo de VK agora, e esse ângulo eu vou passar para cá, somando com o ângulo θk mais o ângulo θm. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei o VM, o módulo de VM, vezes GKM mais JBKM, e vezes o ENA menos Jθ de θk menos θm, que eu também posso chamar aqui ó, de θkm, tá? Que é, na verdade, θk menos θm. Eu coloquei nessa forma para jogar aqui o Euler, tá? A notação de Euler, para transformar esse ENA menos Jθkm em cosseno de θkm menos Jseno de θkm. Então, reescrevendo a equação, agora usando a notação de Euler, eu tenho VK vezes o somatório de VM vezes GKM mais JBKM vezes cosseno de θkm menos Jseno de θkm. O produto desses caras aqui, pessoal, de GKM vezes cosseno θkm menos GKM Jseno de θkm mais JBKM cosseno de θkm e mais também BKM seno de θkm, aqui J ao quadrado e um menos vai acabar ficando mais, eu vou ter como solução aqui ó, essas duas variáveis. Tá? Eu tenho uma componente aqui que é real e uma imaginária. A componente real é minha potência ativa, tá? Que deu como resultado VK vezes o somatório de VM vezes GKM cosseno θkm mais BKM seno θkm. E também a parte imaginária, QK, que vai ser o VK, somatório VM vezes GKM seno de θkm, e aqui deu um menos BKM cosseno de θkm. Tentem equacionar isso, se vocês não conseguirem passar de um espaço para outro, me perguntem aí, deixem uma pergunta que eu mostro para vocês. Mas é basicamente só tomar cuidado aqui com as partes imaginárias aí, imaginária ao quadrado. Tá certo? Então, essas equações aí de PK e QK são as equações de injeção de potência líquida, ativa e reativa do nó K, do nó de referência, para atender a carga PM-QM. Certo? Óbvio que eu poderia, se eu tivesse mais um trecho aqui entre o nó M e o mouse, tá, que eu posso colocar aqui, tá, entre o nó M e o mouse, que tivesse um trecho Z, a minha QK e QK, eu também poderia calcular ou aplicar ela para calcular PM e QM, tá certo? Assim como para calcular PZ e QZ, que representa ali no meu mouse, tá? Agora aqui, pessoal, vamos continuar com a formulação. Através das equações, a gente percebeu que a gente tem duas equações por nós, PK e QK, e elas têm 4 variáveis. Olha aqui, eu tenho módulo de VK, módulo de VM, ângulo θkm, ou ângulo θk, e ângulo θm. Então, eu tenho 4 variáveis e 2 equações. Então, para mim solucionar esse problema aí do fluxo de potência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que especificar, eu tenho que conhecer duas variáveis e calcular as demais usando algum método numérico de solução. Tá? Existem vários métodos que eu posso utilizar para solucionar esse problema.
Então, se vocês lembrarem aqui, ó, quando eu falei dos nós, das grandezas dos nós, a gente tem duas grandezas conhecidas e duas a calcular. Por isso que a gente nomeia como nós, tipos de nó de carga, nó de potência e potência ativa e módulo da tensão constante, conhecidos, ou ainda o nó de referência, o nó Vθ, conhecido. A gente tem que fazer isso aí para poder solucionar numericamente aquelas equações ali de PK e QK aqui. Tá certo? Então agora aqui eu vou descrever mais ou menos como é o processo de solução do fluxo de potência, e nas aulas seguintes, tá? A parte 2 e a parte 3, a gente vai fazer exercícios e vocês vão ver que vai ser bem mais fácil de entender esse passo a passo. Tá? Mas de maneira geral, a gente atribui aqui uma condição inicial para as tensões e ângulos de todos os nós. Em função dessas tensões, a gente calcula a corrente nos nós de carga. Por exemplo, a minha PM mais JQM dividido por VM, eu tenho a corrente IM. Calculamos as correntes no nó de carga e, consequentemente, as correntes nos trechos. No meu caso aqui, a minha corrente KM vai ser a própria IM, porque não tem nenhuma derivação. Supondo-se que a gente conhece as potências ativas e reativas dos nós PQs, do nó M ali que eu falei para vocês, ou a potência ativa e o modo da tensão dos nós do tipo PV, se for um nó de geração distribuída aí. Em função disso, a gente determina as tensões e ângulos de todos os nós, tá? Com base nas correntes dos trechos, a gente aplica Kirchhoff, nada mais é do que pegar a corrente no trecho vezes a impedância do trecho, a gente tem a queda de tensão no trecho, a gente consegue determinar a tensão jusante em função da tensão a montante que a gente conhece. Determinada a tensão em todos os nós, a gente pode calcular as potências a serem injetadas ou as potências a serem absorvidas em todos os nós do meu sistema com a formulação que eu mostrei aqui para vocês. Feito o cálculo de PK e QK, a gente tem que verificar se a diferença entre os valores de PK e QK calculado e os valores de PK e QK especificados são idênticos, tá? Tanto para nó PV ou para nó PQ. O que é isso, pessoal? A gente vai calcular o erro, a diferença entre o módulo do PK com o módulo do PK especificado e o módulo QK calculado com o módulo do QK especificado. Se essa diferença não for zero, ou não for próxima de zero, significa que o sistema não convergiu. Os valores das tensões que a gente calculou nas interações anteriores não está correto. Então, o que a gente faz? Se não convergiu, a gente vai ter que repetir esse processo até convergir. Como é que é essa convergência? Dada pela diferença entre PK calculado e PK especificado, ou QK calculado, QK especificado, ou alguma outra função mismatch aí que não seja nem de PK e nem de QK. Tá? Então, a gente aqui, caso não convirja, eu já falei para vocês, a gente repete o cálculo, os novos valores de tensão e ângulo, até satisfazer uma tolerância. Então, o que eu faço? Se a diferença de PK calculado e PK especificado é menor do que uma tolerância, eu considero que o sistema convergiu. Que tolerância é essa? 1 é na menos 3, 1 é na menos 4, 1 é na menos 5. Um valor bem abaixo de 1, tá? 0,001, 0,001, tá? Um valor bem pequeno aí significa que o sistema convergiu, tá? Feito isso, convergido o sistema, se ele convergir, ou após as interações convergir, eu vou fazer o cálculo das potências ativa e reativa do meu nó de referência, que eu tenho conhecido somente o V e o θ. Então, para o V e o θ conhecido, eu vou calcular o meu PK e o meu QK. Mas para fazer ele, não basta eu conhecer o Vθ da própria barra, tem que conhecer o do Vθ das barras a jusante também, que eu obtenho aqui no fluxo de potência. Tá? Então, eu calculo o PK e o QK da minha barra de referência, como também
eu calculo a potência reativa de todos os nós do tipo PV, que são os nós onde pode vir a ter geração distribuída. Aqui, pessoal, é o exemplo da função mismatch, tá? Que a diferença entre a potência pK calculada menos a especificada tem que ser menor ou igual a uma tolerância que eu vou definir aí. Coloquei aqui o mismatch para pK, como também para QK. Isso aqui eu represento isso por uma função algébrica não linear, que eu chamei aqui de g de x. E o objetivo do método de fluxo-potência, ou do método numérico que eu vou utilizar, é fazer com que as variáveis x, que são as minhas tensões e os meus ângulos θ, da função g de x, dessa função aqui, se anulem. Ou seja, eu vou tentar aproximar isto aqui de zero. Tá certo? Os métodos de solução consistem na obtenção de valores de x, de v e θ, que anulam a função g, essa função aqui. Eu mostrei aqui diferença de P calculado e P especificado, mas outros critérios de convergência podem ser utilizados, como, por exemplo, a diferença entre a perda calculada e a perda especificada, ou a perda da interação anterior com a perda da interação posterior. Outro critério, o desvio de tensão, ou o somatório de desvio de tensão de todos os nós do sistema, da interação anterior com a interação atual. A diferença tem que ser menor que uma tolerância. Ou o desvio de tensão em relação a 1PU, de tal forma aproximar todos os nós de 1PU. Então, tem vários critérios de convergência que vocês podem utilizar como uma função g de x ou como uma função mismatch. Aqui, pessoal, os métodos de solução. Vou tomar uma aguinha para poder continuar falando. Os métodos de solução, eu citei alguns aqui, tá? Eu tenho Gauss-Seidel, Newton-Raphson, Becquerel, que são os mais comuns, tá? Existem vários métodos. O Gauss-Seidel foi um dos primeiros métodos a serem utilizados para a solução de fluxo e de potência, tá? Porque eles se baseiam nas leis de Kirchhoff para solucionar o problema. Ou seja, eles utilizam as equações de circuitos elétricos para calcular a tensão e o ângulo dos nós, de todos os nós. Eles podem ser direto ou indireto, tá? O método indireto apresenta convergência lenta para sistemas radiais, que são a maioria dos sistemas de distribuição. Tá? A maioria dos sistemas de distribuição são do tipo radial. Então, a convergência para esses sistemas ela acaba sendo muito lenta. Tá? Já o método direto apresenta uma convergência mais rápida e é mais confiável, porque ele dificilmente diverge. Tá? E ainda assim, ele exige menos esforço computacional, tá? Porque ele utiliza a matriz Z, enquanto que o método direto utiliza a matriz Y. O ruim do método direto, por usar a matriz G é uma matriz cheia. Então, acaba não sendo muito interessante em grandes sistemas de distribuição, quando tem um grande número de nós, um grande número de trechos, que a matriz Z acaba sendo muito grande. Tá? Esse método aí eu vou apresentar para vocês na parte 2, tem um cálculo onde a gente está utilizando a solução do fluxo-potência pelo método de Gauss-Seidel. O método de Newton-Raphson foi um método desenvolvido para os sistemas de transmissão, que tem característica de ser sistemas malhados, interligados, tá? Em geral todos trifásicos, e pelo fato de ser malhado, eles também são equilibrados. Tá? Mas no caso dos sistemas de distribuição, eles nem sempre vão apresentar uma solução satisfatória, porque os sistemas de distribuição não são malhados, não são equilibrados, tá? E são, em geral, como eu já disse antes, do tipo radial. Além disso, eu vou apresentar aqui nessa aula ainda, mais adiante,
a relação X sobre R, ou a relação entre a reatância e a resistência dos condutores dos sistemas de distribuição, ela é muito baixa. E isso dificulta o uso do Newton, ou até mesmo das suas variáveis desacoplado e desacoplado rápido. Porque existe uma dependência, como a relação X sobre R é muito baixa, existe uma dependência entre a potência ativa e a potência reativa com a tensão e também com o ângulo. Tá? Uma coisa que é legal do método de Newton é que ele utiliza a matriz jacobiana. E aí, se vocês lembrarem, a matriz jacobiana ela é determinada por submatrizes, sendo que uma das submatrizes é representada pela derivada da potência ativa em relação ao módulo da tensão e pela derivada também da potência reativa em relação ao módulo da tensão. Isso é muito interessante, pessoal, quando a gente quer alocar banco de capacitores ou mesmo fonte de geração distribuída. Essas submatrizes, elas são chamadas também de matrizes sensibilidades e elas vão indicar a linha, tá, ou a coluna, dependendo como for representada, do nó mais influente no controle da tensão para uma variação de potência ativa, no caso da matriz derivada de P em relação a V, ou para a variação de potência reativa, se a gente considerar a matriz derivada da potência reativa em relação à tensão. Então, são indicadores interessantes que a gente consegue obter da matriz jacobiana utilizando o método de Newton para alocar banco de capacitores ou até mesmo fonte de geração distribuída. Nos demais métodos, a gente pode fazer isso desde que a gente calcule a matriz jacobiana para determinar qual é a melhor localização desses equipamentos aí. O método de Newton também possui aqui a versão desacoplada e desacoplada rápida, que em geral apresentam melhor desempenho para o sistema de distribuição, mesmo com baixa relação X sobre R, somente se tá, a gente considerar algum fator, alguma coisa que melhore essa relação X sobre R. Tá? Ou a gente pode, por exemplo, usar alguma técnica fictícia, colocar, por exemplo, uma reatância fictícia que aumente a relação de cada trecho, aí a relação X sobre R. Ou a gente pode utilizar outras técnicas, como, por exemplo, a rotação de eixo, onde, quando a gente passa para a PU, a gente considera não somente o módulo da tensão, como também a fase, o ângulo, e aí a gente está considerando um sistema complexo, onde a gente pode aplicar a técnica de rotação de eixos para aumentar essa relação X sobre R. Aí o método de Newton, nas suas versões desacoplada e desacoplada rápida, podem ser aplicados aos sistemas de distribuição. Tá? Essas técnicas desacoplada e desacoplada rápida, sem nenhuma modificação da relação X sobre R, elas são mais simplificadas e elas fazem com que o método de Newton aplicado ao sistema de transmissão convirja mais rapidamente. Por quê? Porque para sistemas onde a relação X sobre R é muito alta, vocês vão ver logo em seguida aí, a gente pode desacoplar as variáveis potência ativa em relação ao módulo a fase da tensão e potência reativa com o módulo da tensão. Ou seja, a gente acopla, na verdade, a potência ativa com o ângulo da tensão e a potência reativa com o módulo da tensão. Tá? Então, esses nomes aí, desacoplado e desacoplado rápido, são simplificações que a gente faz do método de Newton para melhorar a convergência do método. Tá? Mas, para aplicar em sistemas de distribuição, a gente tem que considerar alguma técnica que aumente essa relação X sobre R, aí, que a gente vai falar nos próximos slides aí. Muito bem. Outro método aqui é o método backward-forward. Esse método é o método mais utilizado em sistemas de distribuição para fazer o fluxo de potência. Tá? O método baseia-se na varredura, tá? Que pode ser feita por soma de correntes
ou por soma de potências. Como é que funciona essa varredura? Ele é bem aplicado para sistemas radiais, tá? Então a gente pega o trecho, o nó mais ajusante, o final do trecho, tá? E determina as correntes ou as potências desse nó de carga, vai somando essas potências ou essas correntes dos nós ajusante para os nós amontantes. Aí a gente tem ou o somatório de potência ou o somatório das correntes em todos os trechos. Feito isso, a gente faz a etapa forward, que é determinar o módulo e o ângulo das tensões em todos os nós, partindo-se agora do nó da subestação, ou nó amontante, para os nós ajusante, para os nós de carga, certo? Então, basicamente, o método é bem parecido com o Gauss-Seidel, mas agora a gente faz essa varredura. Como o sistema ele não é um sistema só composto por dois nós, então a gente tem vários nós, então a gente vai ter que fazer essa soma ou das correntes ou das potências. O outro aqui, o método linear, o fluxo CC, é baseado no acoplamento das variáveis potência ativa e ângulo de fase das tensões. Ou seja, a parte reativa é desconsiderada nesse método. Então, esse método é uma simplificação da modelagem original do fluxo de potência. Tá? O que dá para dizer daqui é o seguinte: quanto maior o nível de tensão da rede, no caso a transmissão, maior vai ser esse acoplamento entre a potência ativa e a fase da tensão. Certo? Então, em geral, para sistemas de ultra alta ou extra alta tensão, esse método vai funcionar bem. Agora, para sistemas de média tensão, como é o caso da redistribuição, esse método, em geral, não vai apresentar bom desempenho. Mas, vamos botar um porém aqui, embora a gente não espera um bom desempenho, porque no sistema de distribuição a relação x sobre r é baixa, então não existe um forte acoplamento entre a potência ativa e a fase da tensão. Tá? Por essa razão, em geral, a gente não espera um bom desempenho, mas já existem metodologias que utilizam. Claro que não é uma metodologia sem nenhuma modificação. É uma metodologia utilizando fluxo de potência aqui linear, com algumas modificações no método, com algumas aproximações, para que seja possível considerar sistemas com baixa relação x sobre r e rodar um flow. Esse método, em geral, ele é muito mais rápido, tá? E mais simples de fazer, porque ele tem essa simplificação. Tá? Então ele converge muito mais rapidamente que o Newton, por exemplo, ou até mesmo o Gauss-Seidel, que é bem mais lento. Tá? E por último, eu coloquei aqui, pessoal, o método de fluxo de potência ótimo, que pode ser aplicado a qualquer um desses métodos aqui. O que é o fluxo de potência ótimo? É um fluxo de potência que utiliza uma função objetivo, aqui, está representado aqui, utiliza uma função objetivo para minimizar ela. Acho que eu já citei no início da aula aí para vocês, né? Eu tenho uma função objetiva que pode ser minimizar custo de operação, perdas, desvio de tensão, considerando como restrições a g de x, tá? As minhas equações algébricas do fluxo de potência, as minhas restrições, eu coloquei aqui em h de x maior que zero, essa h de x são as restrições de desigualdade, por exemplo, a potência reativa que eu posso injetar no sistema é dada pela diferença entre o s ao quadrado, raiz quadrada do s ao quadrado, menos o p ao quadrado que eu estou injetando. Então, não é qualquer Q que eu posso jogar no sistema para controlar a tensão. Esse Q vai depender da relação do triângulo de potências. E também limitar aqui algumas variáveis em relação a um valor limite superior e limite inferior dos controles. O que é isso? A minha tensão, por exemplo, eu não posso ter uma tensão inferior ao limite mínimo do PRODIST, nem superior ao limite máximo do PRODIST. Tá? Então, aqui eu faço um fluxo de potência ótimo, onde eu minimizo algum objetivo, atendendo o fluxo de potência, que é o cálculo algébrico daquele alimentador ou do sistema de distribuição.
Controles e limites, pessoal. Como eu já andei introduzindo aí, eu falei para vocês que os métodos eles tratam apenas do estado de operação da rede, porém, os equipamentos apresentam, não só os equipamentos, como também a rede, né, via critério do PRODIST e da ANEEL, apresentam limites para algumas variáveis e elas precisam ser controladas. Que limites são esses? Limite de injeção de potência reativa nos nós do tipo PV e até mesmo nos nós do tipo PQ, se tiver uma GD. Limites de tensão nos nós PQ, está aqui. Vmin tem que ser, o VK tem que ser maior que Vmin e menor que Vmax do PRODIST. Também limite nos TAP dos transformadores e reguladores de tensão. Tá? Esses camaradas aí, eles têm um ajuste máximo, por exemplo, um regulador de tensão de 32 graus, eu posso mudar o TAP 16 vezes para cima ou 16 vezes para baixo. Esse é o limite. Eu não posso jogar o TAP para qualquer valor, aí aumentar 20 vezes, porque sai da capacidade do equipamento. E também limites do fluxo de potência ou de corrente nos trechos. Por quê? Porque o condutor ele tem uma determinada, cada cabo tem uma capacidade, uma ampacidade de corrente máxima que pode passar por ele. Passado mais que aquela capacidade, ele vai derreter, né? Por causa da temperatura. Então, esse limite também tem que ser considerado aqui no controle do sistema. Os controles, pessoal, o que eu posso fazer de controle para a rede de distribuição, tá? Vamos falar só de distribuição. Controle da magnitude da tensão nodal, que pode ser local ou remoto, através do centro de operação, do COD, para injeção de potência reativa. O que é isso? Um banco de capacitor. Tem um banco de capacitor instalado em algum nó e a concessionária ela pode controlar a injeção, o chaveamento desse banco de forma remota, automática, ou de forma manual no próprio local. Como também, para também controlar a magnitude da tensão através do ajuste do TAP dos transformadores ou reguladores de tensão. Tá? Que, em geral, as concessionárias fazem isso manualmente e sem carga. Mas, dependendo de algumas, com o surgimento da eletrônica de potência, é possível, hoje em dia, a gente pensar em um chaveamento automático aqui desses reguladores de tensão. Aqui, pessoal, a relação X sobre R. Isso eu quero deixar claro que eu falei para vocês e agora eu quero explicar por que dessa relação X sobre R ser alta nas linhas de transmissão e baixa nas redes de distribuição. O que é essa relação X sobre R? Ela expressa a relação entre a reatância da linha ou trecho e a resistência da mesma linha ou trecho. Tá? Como as linhas de transmissão, pessoal, devido ao efeito skin, o que é o efeito skin? É aquele efeito que, quando passar uma corrente elétrica por um condutor, a tendência é que os elétrons se concentrem na superfície do condutor e não no meio, certo? Então, devido a esse efeito skin, as linhas de transmissão elas podem possuir mais de um condutor por fase, como está representado aqui na figura, do condutor X, condutor Y. Tá? E a indutância média, o Lx do condutor X aqui, é determinada pelas distâncias entre esses condutores, ou melhor, entre a distância média geométrica, dmg, e o raio médio geométrico. Aí, se vocês lembrarem de linhas, vocês vão se ligar nisso aqui. Como é que é feito isso? Esse cálculo da indutância é dado pela permissividade dividido por 2π, logaritmo da distância média geométrica, que é calculada de que forma? A distância de cada condutor, de cada cabo, em relação a cada condutor da outra fase do outro cabo. Tá? Então, está aqui, eu tenho a raiz desse produto todo aqui, onde o meu M aqui representa o número de fases e o meu N, o número de condutores por fase. Tá? O N aqui, tanto em cima quanto embaixo, ele está ao quadrado. Muito bem. Então, pessoal, vamos raciocinar aqui comigo. Só para entender, porque o meu objetivo não é calcular. Como eu tenho um condutor aqui, por exemplo, de A, B, C, N condutores para uma fase. E aqui também
ABC maiúsculo, M para outra fase. O que eu vou ter aqui, pessoal? A distância entre, por exemplo, o condutor B do condutor X, do cabo X, em relação ao C do cabo Y, da fase Y, é essa aqui. Que vai ser cada vez maior quanto maior for o nível de tensão da linha. Certo? Então, se nós pegar, por exemplo, um caso mais óbvio, que é uma linha de transmissão, essa distância aqui vai ser tão grande, bem maior, do que numa rede de distribuição com cabo convencional, tá? Cabo de alumínio, sem isolação, cabo nu, por causa do nível de tensão. Se essas distâncias são maiores aqui, a minha distância média geométrica é maior, a minha indutância vai ser muito maior nos cabos, nos cabos de transmissão do que nos cabos de distribuição. Tá claro isso? Então, por isso, sistemas de transmissão possuem elevada relação X sobre R, enquanto sistemas de distribuição possuem baixa relação X sobre R. Tá? É possível até que em sistemas de distribuição a gente tenha uma componente de algum trecho, a componente resistiva seja até maior que a componente da reatância séria I. Tá? Essa baixa relação X sobre R faz por consequência com que as perdas ômicas, as perdas por aquecimento resistivo, aumentem, bem como as quedas de tensão. Mas isso é consequência da baixa relação X sobre R. Outro ponto importante aqui, que eu não citei ainda, e vale não só para redes de distribuição subterrânea, como também para linhas de transmissão subterrânea, ambos apresentam relações X sobre R baixa. Por quê? Porque nos cabos de rede subterrânea, você sabe, a gente utiliza condutores blindados e ainda cada condutor vai passar num duto diferente. Então, eles são isolados e estão passando por dutos diferentes. Tá? As três fases estão separadas e isoladas. Então, essa relação X sobre R, que é alta na transmissão para redes aéreas, não vale para redes de transmissão subterrânea. Tá? Fica claro isso para vocês. Aí entra um porém. Quando a gente fala que o método de Newton apresenta bom desempenho para sistema malhado, que é uma verdade, que é o caso das redes subterrâneas, que em geral são anel ou reticulado, a gente aqui vai ter que fazer alguma modificação para rodar o flow de redes subterrâneas, adaptando essa relação aqui X sobre R, tentando aumentar ela para evitar problemas de convergência do método de Newton. Tá? Então, observem que, de acordo com a topologia da rede, a gente vai ter dificuldade ou mais facilidade para obter a convergência do fluxo de potência. Tá certo? Em geral, pessoal, aqui é difícil estimar os valores. Qual é a relação X sobre R que é baixa e qual é a relação X sobre R que é alta. Tá? Eu fiz alguns cálculos, tá? Pegando alguns sistemas, por exemplo, o I3E 13 barras tem uma relação de 1 ponto alguma coisa, já o I3E 30 barras ou 57 barras são sistemas de transmissão, de característica de transmissão, tem uma relação acima de 3. Tá? Então, dá para a gente brincar com o valor aí, mas não é regra. Tá? Um valor de relação X sobre R inferior a 3 é para um sistema tem característica de mais acoplamento, né, entre potência ativa e reativa com o módulo da tensão e ângulo, e um sistema bem como também, não só com o módulo da tensão e ângulo, como também com o R e o X do trecho. E um sistema de transmissão, uma relação aí superior a 3. Mas é possível encontrar linhas de transmissão ainda com valores inferiores a 3, tá bom? Muito bem. E aqui, pessoal, aqui que é a importância de vários itens, na verdade. A ideia do método de Newton desacoplado, como também a ideia da relação X sobre R baixa para os sistemas de distribuição e alta para os sistemas de transmissão. O que eu vou fazer aqui? Eu faço um estudo do balanço de potência e vejo o efeito dele na tensão.
Então, eu tenho o mesmo circuito aqui, tá? Tenho uma VM, que é igual ao meu fasor VK, menos a IKM vezes a queda de tensão VKM. Agora, eu não estou usando admitância, eu estou usando a impedância. Então, a minha IKM vai ser o conjugado da SKM dividido pelo fasor VK. Ou da minha PKM menos JQKM, porque é conjugado, dividido pelo módulo de VK com ângulo zero, porque a gente sempre atribui para referência o ângulo zero. Tá? Vejam que a minha SK é a mesma SKM. Tá? No NOK, eu estou injetando um valor PK mais JQK, que é o valor que está sendo demandado por essa carga PM mais JQM aqui. Vamos lá. Então, feita a IKM, eu vou substituir IKM na minha primeira equação aqui, e eu vou ter um VM que vai ser o módulo de VK com ângulo zero, menos PKM menos JQKM, dividido pelo módulo da tensão com ângulo zero, e isso vezes a impedância agora do trecho, RKM mais JXKM. Multiplicando essa corrente aqui, PKM menos JQKM, dividido por VK, pelo RKM e JXKM, eu chego a esses valores aqui. Eu tenho um PK vezes RKM, eu tenho um JQKM vezes RKM, que vai ficar aqui, menos JQKM vezes RKM. Eu tenho um PKM vezes JXKM, que vai me dar aqui um mais JPKM. E eu tenho também um QKM menos JQKM vezes JXKM, que J vezes J dá J ao quadrado, menos 1 com menos, vai ficar mais, tá? Então, aqui eu tenho QKM vezes XKM. Aí, pessoal, se a gente está considerando esse estudo aí para um sistema de transmissão, onde XKM é muito maior que RKM, eu posso eliminar esse RKM, essa parcela PKM RKM e essa parcela RKM QKM. Eliminando isso, eu tenho que VM é igual a VK, módulo da tensão ajusante, menos JPKM XKM, mais QKM XKM, dividido por VK. E aí eu separo a parte imaginária da parte real dessa equação aqui. Aí eu tenho que VM é igual a VK menos XKM sobre VK QKM, parte real, mais J XKM sobre VK vezes PKM, parte imaginária. Aí eu concluo o seguinte, pessoal, que quando eu variar a minha potência P, o meu PK, essa variação de PK vai influenciar na fase, na parte imaginária da tensão VM. E quando eu variar a minha tensão QKM, ou melhor, desculpa, tensão, a minha potência reativa QKM, essa variação vai influenciar no módulo da tensão, na parte real da minha tensão VM. Certo? Podem ler aqui, uma variação de Q afeta o fasor queda de tensão em fase com VK, influenciando significativamente no módulo de VM. Uma variação em P afeta o fasor queda de tensão, que é perpendicular a VK, afetando significativamente o ângulo de VM. Certo? Então, quando a gente tem um X muito maior que um R, a gente pode desacoplar as componentes de potência ativa e reativa com o módulo da tensão para a componente reativa e com o ângulo da tensão para a componente ativa, que é o que é feito no método de Newton desacoplado. Tá? Agora, se a minha relação de X não é muito maior que R, eu não consigo fazer isso aqui. Aí eu tenho esta relação aqui, onde tanto a parte resistiva quanto a parte reativa vai influenciar no módulo, e no ângulo da tensão. Vamos melhorar essa explicação, que não sei se ficou muito clara. Quando eu tiver um sistema de distribuição, onde a relação X sobre R é baixa,
uma variação de P aqui, ó, vai influenciar tanto na parte real quanto na parte imaginária do módulo da tensão. Da tensão. E uma variação de Q também vai influenciar na parte real e na parte imaginária da tensão. Então vejam que, num sistema de distribuição, isso acaba sendo bem mais complexo, tá? E devido a essa relação aqui, isso dificulta a convergência de muitos métodos numéricos aplicados na solução do problema de fluxo de potência. Tá certo? Se vocês pegar por um exemplo, é comum, pessoal, aparecer assim, por exemplo, uma linha de transmissão, eu ter uma reatância, vamos chutar como exemplo assim, 0,1 de reatância, J01, e resistência 0,001. Tá? Ou seja, a relação X sobre R é 10. Tá? O X é 10 vezes maior que o R. É comum, é uma relação comum, tá? Um valor superior a 3, como eu já tinha dito. Tá? E se vocês calcularem o módulo dessa impedância desse trecho 0,01 mais J01, vocês vão obter como módulo o próprio 0,1. Então, não convém a gente considerar esse parâmetro R, a gente pode simplificar o nosso método de fluxo de potência considerando só a componente X, que é o que é feito nos sistemas de transmissão. Mas, aqui, infelizmente, nos sistemas de distribuição, a gente não pode fazer essa simplificação, porque tanto a parte resistiva quanto a parte indutiva vão influenciar no fasor, na fase e no módulo da tensão. Certo, pessoal? Então, eu encerro a aula por aqui. A gente vai agora para a parte seguinte da aula.